Eu quero pedir aos irmãos que se coloquem de pé, podem abrir as suas Bíblias. O primeiro livro de Crônicas. Primeiro livro de Crônicas, capítulo 4, versículos 9 e 10. Primeiro Crônicas, capítulo 4, versículos 9 e versículo 10. Eu estou com uma tradução mais tradicional, né? Almeida Corrigida Fiel. Pedi para que colocasse também algo parecido aí. Sei que muitos irmãos estão com a NVT. E a gente escolheu essa tradução. Eu não sei, né, se o Senhor vai nos permitir, mas a nossa ideia é começar nesse domingo uma série aí de pregações sobre essa pequena oração aqui, oração conhecida como a oração de Jabes, né? E a versão mais tradicional que eu escolhi tem a ver com uma palavrinha, né? Que a hora que chegar nessa palavrinha aí eu explico para os irmãos, né? Eu acredito que a gente não vai chegar nesse domingo, apesar de ser uma pequena oração, eu creio que o assunto é muito grande para uma só mensagem. Então, eu pretendo nesse domingo apenas fazer a introdução, apenas aprender algumas coisas com os irmãos que seria possível na introdução da mensagem contida nesses dois versículos aqui. Todos acharam aí? Amém? Eu vou ler, vocês podem acompanhar aí, ou pelo telão, ou na sua Bíblia. Diz assim a palavra do Senhor: e foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos, e sua mãe chamou o seu nome Jabes, dizendo: porquanto com dores o dei à luz. Versículo 10: porque Jabes invocou o nome do Deus de Israel, dizendo: se me abençoares muitíssimo, e meus termos amplificares, e a tua mão for comigo, e fizeres que do mal não seja aflito. E Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus, Pai Santo e Poderoso, nós estamos na sua presença, Senhor, gratos primeiramente por estarmos aqui, Pai. E antes de mais nada, queremos, Senhor, na Tua santa presença, confessar, Pai, os nossos erros e os nossos pecados. Pedir, Senhor, que o Senhor nos perdoe, Senhor, de todo mal, de todo erro, de todo pecado, não só a mim, Pai, mas cada um daqueles que ouvem essa mensagem, daqueles que estão congregando aqui conosco nessa noite. Prepara, Senhor, as nossas vidas e os nossos corações para ouvir a Tua voz, Pai. Pai, nós não sabemos, Senhor, e não temos de nós mesmos nada para oferecer, Pai, mas precisamos, Senhor, da ajuda do Teu Espírito Santo nessa noite. Então, a nossa oração, Pai, é que o Senhor possa dirigir essa palavra, é que o Senhor possa, Senhor, nos usar como uma humilde ferramenta em Tuas mãos, que o Senhor possa falar ao meu coração, que o Senhor possa falar ao coração de cada um dos irmãos que aqui está, daqueles que também eventualmente venham ouvir, Senhor, essa mensagem através de um canal de internet, Pai, mas que o Senhor possa tocar vidas, Senhor, e que o Senhor possa curar vidas através dessa mensagem, que o Senhor possa restaurar, que o Senhor possa fortalecer e que o Senhor possa nos edificar através da Tua palavra. Pai, essa é a nossa oração que fazemos em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Irmãos, quando nós lemos, né, esse texto, depois os irmãos podem ler aí o capítulo todo na sua casa, né? É muito interessante porque esse capítulo 4 do primeiro livro de Crônicas, ele começa a falar aqui de uma genealogia, né? Ele começa a falar aqui dos filhos de Judá. E quando a gente chega aqui nesses dois versículos que nós lemos juntos, no versículo 9 e no versículo 10,
a impressão que a gente tem é de que se abriu um parêntese aí, né? Se nós lermos aqui os versículos, vocês vão ver que no versículo 1 vai começar a falar sobre os filhos de Judá, né? Quem era filho de quem. E quando chega aqui no versículo de número 9, vai falar desse homem chamado Jabes, né? Pouco se sabe a respeito desse homem chamado Jabes, e o que nós sabemos, né, está contido aqui nesses 2 versículos. Então eu já ouvi, né, muitas pregações a respeito da oração de Jabes, algumas muito boas, e outras, né, que com todo respeito, né, o pessoal fala muita abobrinha a respeito disso daqui, porque são coisas que não dá para inferir quando você lê o texto, né? Então a nossa oração, né, aquilo que eu pedi a Deus, né, quando o Senhor começou a falar ao meu coração através dessa mensagem, é que nos ajude, né, para que sejamos fiéis àquilo que a palavra tem para nos ensinar. Mas é interessante que se nesses 2 pequenos versículos, né, parece inserir algo aqui um pouco fora ali do contexto, né, começa a falar ali de toda uma sequência genealógica, e de repente parece que abre um pequeno parêntese para falar de Jabes e para falar dessa oração. Então, quando a gente lê esses 2 versículos, né, existem algumas coisas que ficam muito claras. A primeira coisa que fica muito clara, né, é que esse homem chamado Jabes, ele tinha um nome que era um nome que não era muito legal, não. Era um nome que não era muito bom, né? Porque dizem, né, os conhecedores do hebraico, não é o meu caso, né, eu não conheço o hebraico, mas aqueles que conhecem o hebraico dizem que o nome Jabes significa aquele que causa dor, né? O causador de dores, o causador de sofrimento. Então essa é a primeira coisa que o texto deixa claro, né? Que a mãe dele, a mãe desse Jabes aqui, ela com certeza ela sofreu muito para poder dar a luz para ele, e ela deu um nome condizente com aquilo que ela sofreu no parto, né? Então aquele que eu sofri para poder dar a luz, aquele que me causou sofrimento para poder dar a luz, aquele que me causou dor. Então esse é o significado do nome Jabes. E logo no versículo seguinte, né, no versículo de número 1, nós temos algumas informações que a gente vai falar com os irmãos, e logo no versículo seguinte, o versículo de número 10, é algo muito interessante o que ele nos traz, porque fala que esse homem que tinha esse nome, que não era um nome muito interessante, muito bom, ele faz uma das orações, irmãos, mais sucintas, né, mais objetivas, menores orações da Bíblia. Porém, é uma oração o quê? Eficaz. Porque diz a palavra que Deus concedeu o que ele tinha pedido. Se nós lermos aqui, depois eu peço que você leia com calma na tua casa, você vai ver que dentro dessa pequena oração, pelo menos dentro daquilo que está registrado no versículo de número 10, esse homem, ele faz 4 petições, 4 pedidos ali a Deus. E o final de tudo isso é que Deus concede a ele a resposta, ou seja, aquilo que ele tinha pedido. Então, o nosso desafio aqui nessa noite, né, e precisamos muito, né, conforme nós oramos do Espírito Santo de Deus para isso, é nós tirarmos algumas lições desses 2 versículos, é nós entendermos o que esses 2 versículos têm para nós nessa noite. Muito bem. Quando a gente começa aqui no versículo 9, ele fala assim, e foi Jabes. Então, falando um pouquinho novamente do nome, né? Se a gente pudesse traduzir para o português o nome Jabes, talvez seria algo assim como o causador de dor. O causador de dor. E é interessante que nos versículos anteriores fica claro, né, que o Jabes, ele pertencia à tribo de Judá. E o nome Judá, se você estudar o nome Judá, ele tem um significado totalmente diferente, porque o Judá significa aquele que é exaltado, aquele que é louvado, aquele que é glorificado. Então, olha só,
esse homem, né, que nós vamos falar aqui, que no português ele seria o causador de dor, ele nasce na família de Judá. E Judá significa aquele que é exaltado, aquele que é glorificado. Então, ou seja, o nome Judá está ligado a quê? Alegria. O nome Judá está ligado a quê? A uma posição boa. O nome Judá está ligado à felicidade. E o nome Jabes? O nome Jabes está ligado ao quê? À dor, a sofrimento. Então, eu acredito que a primeira coisa que a gente pode inferir, né, e principalmente quando a gente lê o versículo 9 e faz uma ligação do versículo 9 com a oração que esse homem faz, é que o nome dele causava problema para ele, né? O nome dele talvez causasse problema para ele, porque pensa bem, vamos analisar nos dias de hoje. Você chega num lugar, né, e alguém te pergunta o teu nome. E aí você responde: o meu nome é o causador de dor. Aí a pessoa fala: não, eu não entendi. Não, você entendeu. O meu nome é o causador de dor, causador de sofrimento. Esse é o meu nome. Então, assim, nos dias de hoje, né, se o Jabes, né, ele frequentasse a escola, eu quero deixar bem claro que a escola não existia, tá, irmãos, nessa época. Hoje em dia é até engraçado, né? Esses dias a gente ouviu uma pessoa, né, cristã, frequentadora de igreja, que falava que não sei quem, né, do Velho Testamento, mas lá na escola, ele sofria lá na escola. A escola, como nós conhecemos, né, é coisa de não muitos anos atrás, né? Então, nessa época do Velho Testamento, não tinha escola como tem a escola aqui hoje em dia. Mas se houvesse, e por isso eu estou explicando, né, esse rapaz aqui seria, talvez, na linguagem de hoje, né, na linguagem moderna, sofredor de bullying, né? Ele ia sofrer bullying. Por quê? Por causa do nome dele. O nome dele era algo que não era interessante e não combinava, né, com o nome da tribo a que ele pertencia. Olha, eu sou o causador de dor, mas eu nasci na tribo de Judá, que é o exaltado, que é o louvado. Então, eu acredito, né, nós podemos inferir a partir daí que tudo isso leva Jabes ao versículo 10, onde ele faz a oração que ele faz. Agora, olha só, o primeiro ponto que eu quero falar para vocês, feita essa explicação a respeito dos nomes Judá e do nome Jabes, né, porque eu acredito que o nome tem tudo a ver com o contexto aqui, é que fala assim, né, na minha tradução aqui, fala assim que Jabes foi mais ilustre do que os seus irmãos. O que significa isso e o que isso tem para nos ensinar? E depois fala assim, completando o versículo: e sua mãe o chamou Jabes, dizendo: porquanto com dores o dei à luz. Então eu acredito que nesse versículo 9 tem duas coisas muito importantes para poder nos ensinar nessa noite. Em primeiro lugar, nós podemos tirar desse texto com certeza que Jabes, ele era vítima do seu nome. Ou seja, Jabes, ele tinha um nome que se ele pudesse, né, ir lá no cartório nos dias de hoje e mudar o seu nome, com certeza ele mudaria o seu nome. E a Bíblia não fala aqui, mas pode ser que tudo isso lhe causasse uma dor, pode ser que tudo isso lhe causasse um certo sofrimento. E olha só, apesar desse homem ter um nome, vamos dizer assim, difícil, ruim, complicado, o versículo não fala assim: mas Jabes era um homem que estava sempre chorando. Jabes era um homem que estava sempre lamentando. Jabes era um homem que estava sempre em problemas. Não, muito pelo contrário, fala assim: Jabes foi mais ilustre do que os seus irmãos. O que significa isso, irmãos? Em algumas versões, né, eu acredito que aí na NVT está assim, essa palavra ilustre aqui, ela está no sentido daquele que é honrado, daquele que é respeitado. Então a palavra ilustre, ela não tem nada a ver, né? Às vezes a gente
olha essa palavra ilustre, né? Dá a impressão naquela pessoa de sangue azul, ou dá a impressão daquela pessoa que é muito famosa. Não é isso, não é esse o sentido. Ilustre nesse sentido aqui fala assim que Jabes, ele era mais honrado do que os seus irmãos. Jabes, ele era mais respeitado do que os seus irmãos. Então, olha só, o que a palavra tem para poder nos ensinar? E quais são os primeiros ensinamentos para a minha vida e para a sua vida aqui nessa noite? Esse homem, ele tinha tudo para ser uma vítima, concorda? Ele tinha tudo para ser uma vítima. Ah, que dó de mim, eu nasci com um nome complicado, eu nasci com um nome difícil, olha, o meu irmão nasceu com esse nome, a minha irmã nasceu com esse nome, mas eu, como a minha mãe teve um parto complicado, eu nasci com o nome de Jabes, aquele que causa dor, aquele que causa sofrimento. Ou seja, esse homem, ele poderia se vitimizar, ele poderia se colocar na posição de uma vítima. Mas olha só, eu acredito que Jabes, ele estava vítima. Jabes, ele nasceu com um nome que o colocava numa posição de vítima. Mas Jabes não era vítima, ou decidiu não ser vítima. Então, qual é o primeiro ensinamento que esse versículo aqui traz para o meu coração e eu queria trazer para o seu? Quando a gente entende, irmãos, que nós somos filhos de Deus, e eu creio que eu estou falando aqui para filhos de Deus, eu creio que eu estou falando aqui nessa noite para pessoas salvas, para pessoas redimidas pelo sangue de Jesus, pessoas que se converteram e que declaram que são filhas de Deus, a gente vai entender o seguinte, que não condiz. Ou seja, um filho de Deus, ele pode estar vítima, mas um filho de Deus nunca pode ser vítima. Consegue entender a diferença? Todos nós podemos estar vítimas em algum momento da nossa vida. E é muito fácil que isso aconteça. Às vezes um acidente, às vezes uma doença, na nossa vida, na vida de um ente querido, e a gente está vítima. Às vezes um problema familiar, e a gente está vítima. Às vezes um problema emocional que nós estamos sofrendo, e a gente está vítima. Às vezes um problema financeiro que nós estamos atravessando, e a gente está vítima. Mas presta atenção, irmãos, nós não somos vítimas. Um filho de Deus, ele não é e nunca poderá ser uma vítima. Por quê? Porque não condiz. Não condiz. O filho de Deus, olha só, o próprio nome está dizendo, nós somos filhos de quem? Nós somos filhos de Deus. Hoje, comemora-se o Dia dos Pais. E nós vemos aqui que a oração de Jabes é a oração na qual ele pede uma bênção. Agora, para quem que ele pede uma bênção? Ele pede uma bênção para o pai de todas as bênçãos. E o pai de todas as bênçãos é o seu pai, é o meu pai. Ora, se o pai de todas as bênçãos é o seu pai, é o meu pai espiritualmente falando, então como nós podemos ser vítimas? Nós não podemos ser vítimas, entende? É como o sujeito que sempre trabalhou a vida inteira e de repente aconteceu, sei lá, da firma dele fechar e ele está desempregado. É uma condição temporária, entende? Mas ele não é desempregado. Então esse é o primeiro ensinamento que eu quero trazer para você e para mim nessa noite. Irmãos, coisas podem acontecer nessa vida e vão acontecer. O próprio Senhor Jesus Cristo falou o seguinte, olha, no mundo tereis aflições, mas o quê? Tende bom ânimo. Por quê? Porque eu venci o mundo. Então eu não sei o que você está passando nessa noite. Às vezes você está passando alguma coisa que está nesse momento te vitimizando. Entende?
pode ser qualquer um desses problemas que eu citei, pode ser uma outra coisa que está te perturbando, que está te incomodando, mas eu quero te dizer o seguinte: você está vítima, mas você não é vítima. Ou você pode decidir, sabendo que é um filho de Deus, não ser vítima. E esse homem decide isso. Olha só, ele poderia falar assim: olha, tadinho de mim, né? Autocomiseração. Complicado, né? Ó, ai, meu nome significa causador de sofrimento. Meu nome significa causador de dor. Nossa, olha, você não tem dó de mim? Você não tem piedade de mim? Olha a minha vida, olha como é complicada a minha vida por conta desse nome. Mas não, ele resolve diferente. Ele resolve, ao invés de ser vítima, ele resolve ser o mais ilustre, ser o mais respeitado dos seus irmãos. E ele ora a Deus e ele consegue isso. Então, o primeiro ensinamento que tem para nós aqui na palavra de Deus, irmãos, o Filho de Deus, guarda isso no seu coração. Você pode estar vítima. Nós somos suscetíveis às coisas desse mundo. Nós não somos homens e mulheres de ferro, não. Quando a gente lê toda a palavra de Deus, a gente vê muitas vezes grandes homens de Deus. Me vem aqui em mente Elias, né? que é um homem mais abençoado do que Elias, né? Elias foi um daqueles que não conheceu a morte, correto? Que Deus o levou para si, né? Mas olha só, se a gente lê a história de Elias, depois você pode ler, se não me falha a memória, está lá no primeiro livro de Reis, a partir do capítulo 18, 19 ali para frente. Você vai ver o seguinte, que tudo ia muito bem na vida de Elias, muito bem. Elias talvez estivesse se sentindo ali uma bênção forte. E olha só, tem um episódio ali, os irmãos se lembram desse episódio, que Elias, ele desafia os profetas de Baal. Ele fala assim: gente, vamos resolver esse negócio de uma vez por todas, vamos resolver aí quem que é Deus. Ó, se Baal for Deus, então vocês vão servir Baal, mas se o Senhor Deus de Israel é Deus, então vamos colocar a prova aqui. Ele chama lá os profetas de Baal, e ele manda lá colocar, né, um sacrifício lá para os profetas de Baal, e ele coloca um sacrifício para ele, e aí primeiro ele deixa o pessoal lá de Baal lá clamar fogo do céu, né? Aquele que descesse fogo do céu ia provar quem que era o Deus verdadeiro ali. Os irmãos conhecem a história, né? E o pessoal fica ali um tempão, e ali, né, quase que se automutilando ali, não acontece nada com aqueles profetas de Baal. A hora que chega na hora de Elias, né, parece que Elias é até meio sarcástico ali, né? Ele fala assim: não, mas vocês só colocaram ali o sacrifício ali? Não, peraí, cava uma vala aqui em volta e enche isso de água, e molha tudo, molha o sacrifício, enche um poço d'água aqui, molha mesmo. E o pessoal olha, é corajoso esse rapaz, né? E Elias, ele não precisa ficar clamando muito aos céus. Ele faz ali uma pequena oração, e sabe o que a palavra fala? Que desce fogo dos céus e consome não só o sacrifício, mas se você ler lá, depois você pode ler para você ver, até as pedras consome tudo, até o pó. É um fogo ali que acabou com tudo, que consumiu com tudo ali, né? E imagina como Elias sai dali, né? Elias sai dali louvando a Deus, glorificando o nome. Obrigado, Senhor, tu estás comigo, né? Mas logo no capítulo seguinte, você vai ver, talvez Elias pensasse assim: bom, agora os meus problemas se acabaram. Agora o rei e a rainha, né? E ali quem dominava ali era Acabe e Jezabel. Agora até eles vão entender que o Senhor é Deus. Mas o que acontece no capítulo seguinte? Acontece que no capítulo seguinte, a Jezabel fala o seguinte, fala: não, você vai ver, daqui pouco tempo eu vou fazer com você a mesma coisa, né? Porque aqueles profetas foram mortos. Vou fazer com você a mesma coisa, você vai ser morto, eu vou te matar. E aí sabe o que acontece com Elias, irmãos? Elias se cansa. Elias, é como se caísse ali um balde d'água fria em cima dele. Elias se desanima.
Elias parece que naquele momento ali ele cansa da luta. Ele fala assim, não dá. E se você ler o texto, você vai ver que ele vai debaixo de um pé de planta, acho que é um pé de zimbro, e ele deita ali e ele pede a morte para Deus. Ou seja, irmãos, Elias entra em depressão. Esse grande homem de Deus, que você pode ler para trás ali os milagres, esse grande homem de Deus que sai de uma grande vitória, esse grande homem de Deus que estava no topo do monte, de repente ele se vê debaixo de uma pequena planta ali, de um zimbro, e de repente ele fala, Senhor, mas me leva, porque eu não sou diferente dos outros. Olha o grau de desânimo dele, olha o grau de abatimento dele, olha o cansaço que se abate sobre esse homem, irmãos. Irmãos, nós somos melhores do que Elias? Não somos. Então, quantas vezes na sua vida você já se sentiu assim? Quantas vezes na minha vida, na nossa vida, irmãos? Às vezes nós saímos de uma posição boa, às vezes nós estamos vivendo um momento bom na nossa vida, às vezes nós estamos vivendo espiritualmente lá no alto com Deus, às vezes a gente está se sentindo bem e eis que alguma coisa acontece e a gente se sente igual a Elias. Ah, Senhor, não dá mais, agora não, agora eu não tenho mais ânimo. E Elias começa a fazer o contrário do que Jabes fez. Elias começa ali o processo da autocomiseração. Elias começa a se sentir vítima. Ele deita ali e fala, Senhor, me leva. Tá bom, me leva. E aí o texto fala assim, que vem o anjo do Senhor e acorda Elias e fala, não, Elias, tem um pão ali, tem água. Levanta e come. E Elias levanta e come. E de novo, Elias levanta e come, porque agora você vai ter força para andar 40 dias. E Elias levanta e come com a força daquele pão, daquela água. Ele anda 40 dias e ele entra numa caverna. A impressão que dá é o seguinte, não, deixa eu voltar de novo, vou para a caverna ali. E ali na caverna fala que veio fogo, terremoto e vento forte. Mas no fogo, no terremoto e vento forte, em tudo aquilo que era dramático, ali não estava Deus. Mas de repente vem como uma voz suave, uma brisa suave. E ali naquela voz suave, naquela brisa suave, ali estava Deus. E a hora que Deus, ele começa a falar com Elias, sabe o que ele faz? Ele não dá uma lição de moral em Elias. Ele não coloca Elias mais para baixo do que Elias já estava ou poderia ter estado. Não. Mas ele fala para Elias, né? Porque Elias chega para Deus e fala o seguinte, fala, não, Senhor, sabe por que está acontecendo isso comigo? Que eu tenho sido zeloso demais, né? Os filhos de Israel todos se desviaram e eu fiquei só. Você pode ler lá, ele está achando, né? Que ele é, né? Usando um termo de hoje em dia, né? A última bolacha do pacote. Elias está se achando a última bolacha do pacote ali. Não, Senhor, eu estou desse jeito mesmo, eu estou desanimado mesmo, eu estou vítima mesmo, eu estou para baixo mesmo, eu estou derrotado mesmo, mas eu preciso entender por quê. E todos nós somos assim, não somos, irmãos? Quando a gente se coloca nessa posição de vítima, qualquer um chegar para a gente, não, mas deixa eu te explicar, é que você não sabe o que está acontecendo comigo. Se você soubesse, se você vivesse o que eu estou vivendo, se você passasse o que eu estou passando, você iria me entender. E tudo bem, irmãos, tudo bem. Nós podemos estar vítima. Nós não podemos assumir o papel da vítima. E como que Deus trata de Elias? Deus não entra nesse assunto, não entra numa discussão ali com Elias. Deus fala para Elias o seguinte, fala, não, peraí, Elias, você está enganado. Você não é a última bolacha do pacote, não. Sabe por quê? Eu deixei 7.000 lá, que não dobraram os seus joelhos a Baal. Irmãos, eu estou citando o exemplo de Elias. Você pode pegar outros exemplos na Bíblia. Você pode pegar Moisés, você pode pegar Jonas. Enfim, eu não tenho tempo aqui agora para poder ficar citando.
Mas o que eu quero te dizer é o seguinte: grava isso no teu coração. Nós podemos estar vítimas. Nós não somos de ferro. E às vezes, quando os acontecimentos nos sobrevêm, nós sentimos sim. Mas maior é o nosso Pai que está conosco, irmãos. Maior é Deus que está conosco. Mais forte é Deus que está conosco. E Deus não fez você, não fez eu, para que nós vivêssemos como vítimas. Você passar ali um tempo, você viver um período é uma coisa, mas você assumir o papel de vítima é outra. E a Bíblia, eu acredito que nos traz o exemplo desse homem, porque esse homem teria tudo para assumir o papel de vítima. Tadinho de mim, eu sou o causador de dor, e eu sou da tribo dos louvados, eu sou da tribo dos exaltados. Mas não. O que esse homem faz? Ele ora a Deus. Ele fala: não, eu não serei uma vítima. E ele pede a ajuda de Deus. E ele decide ser respeitado. Respeitado. Então, o primeiro ensinamento que esse texto tem para a minha vida e para a sua vida é o seguinte: podemos estar vítimas? Sim, mas aceitar o papel de vítima, viver dia após dia, ano após ano como vítima, isso não, irmãos. O nosso Deus, Ele tem poder para nos libertar. E às vezes essa libertação, ela vai vir numa brisa, ela vai vir ali num vento leve. Eu citei aqui, não lembro se foi na última mensagem que eu trouxe aqui, eu citei que em 2006, final de 2006 para 2007, eu passei por um período desse, um período em que eu estava vítima, um período de mais ou menos 3 meses ali de profunda depressão. E aí eu procurei o psicólogo, e a primeira vez que eu falei com o psicólogo não adiantou nada. Eu procurei o psiquiatra, também não adiantou nada. Eu tentei tomar o remédio me fez mal. E o que eu fiz? Eu falei: gente, é só Deus. E eu orava perante Deus, e eu chorava e orava. E aí eu citei aqui para os irmãos, né? Acredito que já citei várias vezes, vou citar porque se enquadra naquilo que a gente está dizendo, que num determinado dia, no final do ano, veio um pastor de fora, e o pastor pregando ali, e na sua palavra ele falou: olha, o que você vai ser? Você vai ser a barata, né? Que a hora que você esmaga a barata, sai aquela coisa feia, branca, nojenta da barata. Você vai ser a azeitona, que a hora que esmaga a azeitona, sai um líquido precioso ali, que é o azeite extra virgem. Irmão, é uma coisa simples, não é? Mas quando o Espírito Santo de Deus pega uma palavra simples e aplica ao teu coração, é como ele tirar com a mão, entende? E ali naquele momento, irmãos, eu não sabia o que tinha acontecido, mas naquele momento, Deus tirou com a mão, porque Deus é poderoso, irmãos. Às vezes você está esperando aí uma solução dramática para o teu caso, às vezes você está esperando um grande acontecimento. Faça como esse homem foi simples, um pedido simples a Deus, e Deus o ouviu. Então, se você está vítima, lembre-se, você não é. Peça a Deus, peça a Deus. E esse homem, então, ele decide, ao invés de ser vítima, ele decide ser respeitado, ser honrado. E a Bíblia fala que ele era o mais respeitado, ele era o mais honrado, ele era o mais ilustre entre os seus irmãos. Nós precisamos decidir, irmãos, ser respeitados. O mundo de hoje não entende mais o que é ser respeitado. Sabe por quê? Porque nós vivemos num mundo de valores invertidos. Sabe o que o pessoal acha que é ser ilustre hoje em dia? É ter muitos seguidores. Sei lá, na Instagram, não sei. Eu sou ilustre, que eu tenho muitos seguidores. Eu sou ilustre, sabe por quê? Porque meu vídeo lá no YouTube tem não sei quantas mil visualizações. Então, eu sou ilustre. Irmãos, isso não é ser ilustre. Isso é uma fama transitória que não leva a nada. Isso não é ser ilustre.
O que é ser respeitado? Ser respeitado é quando você faz algo de valor com amor. Isso é ser respeitado. E esse respeito, entenda bem, esse respeito você não compra. Esse respeito ele vem naturalmente, você ganha esse respeito naturalmente. E o respeito verdadeiro é quando você faz algo de valor, não só perante os homens, mas também perante Deus, ainda que seja algo simples. Algo simples. Pastor Vanderlei, a família do pastor Vanderlei, a minha família e muitas que eu vejo aqui, nós congregamos juntos durante muitos anos na Igreja Brasil para Cristo. E tinha vários irmãos e irmãs no Brasil para Cristo que eu admirava demais. Demais. Sabe, eu me arrependo que eu nunca cheguei num desses irmãos e falei para eles. Um dia eu precisava falar. Mas olha, esses irmãos que eu admirava demais, que eu respeitava demais, eles não tinham grandes talentos. Para ser sincero, a maioria deles nunca subiu num púlpito. Eu nunca vi eles falando num púlpito. Acredita? A maioria deles não cantava maravilhosamente bem. A maioria deles nem tocava nenhum instrumento. Mas eu olhava aquele irmãozinho, eu olhava aquela irmãzinha, eu falava, gente, quando eu crescer eu quero ser igual a ele. Vou citar um aqui, né? Seria, né? Tem muitos, né, pastor? Graças a Deus, né? Mas eu me lembro do irmão Higino. Lembra, pastor? Irmão Higino. Irmãos, irmão Higino falava, a gente não entendia muito bem a dicção do irmão Higino, né? Falava meio rápido assim, uma dicção meio... Você tinha que prestar atenção. Irmão Higino, irmãos, andava assim, ó, arrastando um pouquinho a perna, assim, ó, né? Mas, irmãos, o irmão Higino saía lá da casa dele, subia uma subida e vinha arrastando a perninha. E todo culto, o irmão Higino estava lá. Tinha umas escolas dominical, irmãos, de domingo, que estava eu, minha esposa, na época a gente não tinha filhos, e tinha mais 3 ou 4 pessoas. E quem estava lá? Irmão Higino. Irmãos, eu nunca vi. Se aconteceu, não chegou ao meu conhecimento. Eu nunca vi. Na época que eu tive, a igreja, ela passou por vários problemas. Mas eu nunca vi o irmão Higino envolvido num desses problemas. Eu nunca vi o irmão Higino se levantar para falar de um pastor ou de um... Nunca vi. Eu nunca vi. Então, estou citando o nome deles, mas tem muita gente assim. Irmãos, tem muita gente incógnita dentro das igrejas, irmãozinhos que você, às vezes, não presta atenção neles, sabe? Mas, irmãos, são pessoas que, a hora que o céu olha para eles falam, aí existe um homem honrado, aí existe uma pessoa honrada. Isso é respeito, irmãos, isso é honra de verdade, sabe? Não aquela passageira do YouTube ou das redes sociais, não, aquela que vem de Deus. Certa feita teve uns malucos aí na Bíblia, né, que se meteram a expulsar demônio. E eles foram lá tentar expulsar demônio, né, no nome de Jesus e de Paulo. E sabe o que aconteceu? Levaram uma surra dos demônios. E os demônios falaram o seguinte, falaram, peraí, Jesus nós conhecemos e respeitamos muito. Paulo também conhecemos e respeitamos, mas vocês nós não respeitam, nós nem conhecemos vocês. Quem são vocês? Quem é você perante o reino dos céus? Sabe? Nosso grande desafio, irmãos, não é ser alguém aqui. Nosso grande desafio é ser alguém perante Deus. É ser alguém como esse homem aqui, ó. Milhares e milhares e milhares de anos se passaram, mas nós estamos falando dele. Porque o escritor da Bíblia, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, colocou aqui que ele foi respeitado, e mais respeitado que os irmãos, e mais honrado, ele foi ilustre. Podia ter sido vítima, mas ele falou, não, eu não vou ser a vítima, eu serei respeitado. Irmão, qual que é a situação que está querendo te desrespeitar aí? Qual é essa situação? É uma doença emocional?
É um problema que você está passando? Você acha que essa situação é maior que o seu Deus? Entende? Muitas vezes, irmãos, a gente vem até a igreja, muitas vezes a gente ora, a gente vem na reunião de oração, a gente vem na quarta-feira, a gente canta, mas a gente crê. Sabe, a Bíblia não fala aqui, mas eu acredito que esse Jabes, quando ele orou crendo. Não, peraí, eu sei que se eu for lá e pedir para o Pai de todas as bênçãos, o Pai de todas as bênçãos, Ele vai me tirar da posição de vítima e me colocar na posição de um homem respeitável. E Deus não só faz, mas faz e faz bem feito. Coloca Ele acima de todos os outros irmãos. E coloca Ele um exemplo para mim e para você hoje em dia. Qual é a situação que tem te desrespeitado? Qual é a situação que tem te vitimizado? Qual é a situação que te coloca numa posição ruim nessa noite? Você pode aceitá-la. Você pode continuar vivendo nela. Você pode continuar a querer chamar a atenção para você e falar assim: olha, mundo, olhe para mim. Igreja, olhe para mim. Família, olhe para mim, coitadinho de mim, tenha pena de mim. Ou você pode fazer igual Jabes. Você pode pedir ao Pai de todas as bênçãos. E no versículo 10 fala que Jabes pede. Jabes pede. Olha só, versículo 10. Porque Jabes invocou o Deus de Israel. Ele fala assim: não, você é vítima não. Ah, eu nasci assim, mas eu não vou morrer assim não. Ah, eu estou assim, mas eu não sou assim. Eu não vou aceitar ficar assim. Não vou aceitar. E o que ele faz? Ah, eu vou procurar meu vizinho. Ah, eu vou procurar o parente. Ah, eu vou procurar o fulano. Ah, eu vou procurar especialista. Eu vou procurar o especialista. Ah, eu vou... Não. Posso fazer tudo isso, mas primeiro eu vou ao Pai de todas as bênçãos. Invocai o Senhor enquanto se pode achar. Buscai ao Senhor enquanto está perto. Irmãos, Deus está perto. Deus está perto. Deus está perto de mim e de você nessa noite. Deus fala comigo e com você nessa noite. Me busque. Me busque. Só que olha só, eu preciso abrir um parênteses aqui para te explicar. Buscar ao Senhor é parte da oração. Não é toda a oração. Quando a gente olha, né, por exemplo, na oração do Pai Nosso, observe que a gente tem um modelo ali bem interessante. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Observe que a primeira parte dessa oração não está focando a gente. Observe que a primeira parte, que os pedidos da primeira parte dessa oração são a oração de um filho de Deus, que se importa com a honra de Deus, que se importa com o nome de Deus, que se importa com a glória de Deus. O que eu mais vejo, irmãos, e é uma insanidade, o que muitos pastores, eu digo aqui com muita dó, fazem com esse versículo aqui, é querer pegar uma receitinha, como se isso aqui fosse uma reza, como se isso aqui fosse uma varinha mágica, e falar assim: não, peraí, agora eu vou te ensinar como é que você tem que fazer, tá? Ó, agora eu estou te falando que você não precisa ser mais vítima, você pode ser respeitado, e eu já estou te dando, ó, basta você chegar para Deus e orar a Deus e tal, e pedir, fazer isso, e vai dar tudo certo. Não é assim não. A petição é uma parte da oração. Mas a petição é uma parte da oração de um filho de Deus. Nesse dia dos pais, eu estou dizendo para mim e para você, que é privilégio nosso recorrer ao Pai de todas as bênçãos. Mas eu te faço uma pergunta: ele de fato é seu pai? De fato é? Você de fato se converteu a Deus? Você de fato tem uma preocupação com a honra de Deus antes de se preocupar com a sua honra? Você de fato é alguém que pode orar: Pai nosso que estás no céu,
santificado seja o teu nome, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, ainda que a sua vontade não seja aquilo que eu estou pedindo. Você se enquadra nisso? Você se enquadra na posição de justo? Você foi justificado pelo sangue de Jesus, você é filho de Deus. Isso aqui é para filho de Deus, irmãos. Isso aqui é para filho de Deus. Olha só, nós aprendemos duas coisas. Eu posso estar vítima, mas eu não posso ser vítima. Nós aprendemos que nós temos que ser o quê? Respeitados. Aquele que é respeitado é alguém que faz algo de valor com amor. De valor para quê? Para Deus. Pode ser varrer o chão da igreja, pode ser um gari na rua, pode ser fazer a janta para a tua família, pode ser qualquer coisa aqui na casa de Deus, não interessa, mas desde que você faça com amor, desde que você faça, né, a palavra de Deus nos ensina o seguinte, que qualquer coisa que nós formos fazer, nós temos que fazer como ao Senhor. Então, desde que você faça com esse coração, sabendo que você não está fazendo nada errado, e isso é algo aceitável para Deus. E isso é algo que vai trazer honra para Deus, vai glorificar o nome de Deus, por mais simples que seja. Ainda que seja um irmão em Gina abrindo a porta da igreja, mas isso honra a Deus. Então nós aprendemos que não temos que ser vítima, ainda que possamos estar provisoriamente nessa posição. Nós aprendemos que nós temos que ser honrados, nós temos que ser respeitados. Não só diante dos homens, isso não vale nada, mas principalmente diante de Deus, diante do reino de Deus. E nós estamos aprendendo aqui que nós temos o privilégio de invocar o nome do Senhor. Nós temos o privilégio de pedir. Quantas vezes, irmãos, eu e você estamos ansiosos, preocupados, tristes, inquietos. E aí vem lá a palavra do Senhor, Filipenses capítulo 4, versículo 6. Não estejais inquietos por coisa alguma. Não estejais ansiosos por coisa alguma. Não estejais preocupados por coisa alguma, antes todas as vossas petições sejam conhecidas diante de Deus, pela súplica e com ação de graças. E muitas vezes a gente não pede, não é? Ou muitas vezes a gente pede para a fonte errada, não é verdade? A gente pede para a fonte errada, a gente não pede para o Pai de todas as bênçãos. Então a primeira coisa que eu aprendo aqui é que nós podemos fazer o que Ele fez, mas não como uma receitinha mágica, mas entendendo que nós somos filhos de fato do Pai de todas as bênçãos. É isso que nós temos que entender. Porque Deus tem um compromisso especial com o seu povo, com os justos. Salmos de número 34, eu vou abrir aqui rapidamente, se você quiser abrir na sua Bíblia aí, Salmo de número 34, versículo de número 34 não, irmãos, acho que é o 35, deixa eu ver se eu acho aqui. 34, 15 em diante, fala assim, olha só, tanto de vez aqui que nessa tradução, aqui na tradução de Almeida, você vai ver a palavra justos. E olha o que o texto está falando. Aqui na minha Bíblia fala assim, olha, os olhos do Senhor, olha que bênção, irmãos. Os olhos do Senhor estão sobre os, o quê? Justos. Você é justo? Os olhos do Senhor estão sobre os justos. E os ouvidos do Senhor? Fala mais alto, irmãos. Lê aí o versículo. Atentos ao seu clamor. De todo mundo aqui? Dos justos. Versículo de número 16. Olha o que fala o versículo 16. A face do Senhor está contra os que fazem o mal, para desagarrar da terra a memória deles. Arrancar a memória deles da terra. Versículo seguinte, versículo de número 17. Olha falando dos justos de novo aí. Você tem clamado, irmãos?
Clamar faz parte da oração, entende? Nós temos o privilégio de pedir, assim como Jabes clamou, assim como Jabes invocou, os justos clamam. E o Senhor o quê, irmãos? Os ouve. E o quê? De todas. Eu quero grifar a palavra todas. Eu não sei qual é a sua angústia nessa noite. Mas se você é um justo, esse versículo está lá para você e para mim. Os justos clamam e o Senhor os ouve e os livra de todas as suas angústias. Não tem angústia nenhuma grande demais para Deus, irmãos, grande demais para Ele. Olha o versículo 18. Perto está o Senhor de todos os que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Versículo 19. Muitas, olha aí, muitas são as aflições do justo. Tem gente que vai te falar que porque você é justo você não vai ter aflição. É mentira, você vai ter. Muitas são as aflições do justo. Mas olha que coisa gloriosa a parte B, irmãos. Vamos ler todo mundo junto ali, ó, naquela tradução, a parte B. Mas o Senhor o livra de todas. Os olhos do Senhor, irmãos, estão te olhando. Os ouvidos do Senhor estão te ouvindo. Irmãos, muitas vezes a gente prega aqui na igreja a respeito de santificação. Muitas vezes a gente prega aqui na igreja a respeito de salvação. E aí a pessoa está com a cabeça lá em outro lugar. Mas essas bênçãos aí é para a gente salva, irmãos. Essas bênçãos aí é para a gente que busca a santificação. Essas bênçãos aí é para a gente que busca estar próximo a Deus. É para isso. Ah, irmão, o Senhor pode fazer para alguém que... Até pode, o Senhor é soberano. Porém, o compromisso de Deus é com os seus filhos. Eu quero nesses dias dos pais que você guarde isso no seu coração. O compromisso de Deus é com os seus filhos, é aqueles que a palavra chama justos. Justos por quê? Porque somos bons? Justos por quê? Porque somos melhores do que os outros? Não, todos nós somos Jabes. Você foi um causador de dor, você é um causador de dor, eu sou um causador de dor. Às vezes causamos dores para os nossos próximos, às vezes causamos dores para Deus. Nós causamos as dores de Cristo lá naquele Calvário. Mas glória a Deus, apesar de Jabes ter nascido como um causador de dor, ele não morreu assim, ele morreu como o mais ilustre dos seus irmãos. E eu e você temos o privilégio de sermos o mais ilustre aqui nessa terra, de sermos homens e mulheres respeitados, honrados. Por quê? Porque buscamos a honra de Deus. E por que buscamos a honra de Deus? Porque somos justos, fomos justificados por Jesus Cristo. Você entende isso? E se você entende isso, eu quero que você entenda a terceira coisa. A primeira é que você pode estar vítima, mas você não é vítima. Ou você é vítima, ou você é filho de Deus. As duas coisas não combinam. Uma coisa não combina com a outra. Aquele que é filho de Deus, ainda que ele esteja vítima, ele não permanece vítima. Aquele que é filho de Deus de verdade, aquele que se importa com a honra de Deus, ele será honrado nessa terra, ele será respeitado nessa terra. E digo mais, talvez muitos anos depois que ele se for embora dessa terra, ele continuará a ser honrado, ele continuará a ser respeitado. Eu nunca fui, irmãos, ali na Inglaterra, ainda pretendo isso, se o Senhor me proporcionar. E visitar ali o túmulo de um Spurgeon, visitar ali o túmulo de John Bunyan, Martin Lloyd Jones. Irmãos, são homens que já foram há muitos anos, mas são honrados, Sabe por quê? Não são pessoas aí que ganharam alguns cliques a mais aí nas redes sociais, sabe? Não são pessoas aí que fizeram um funk de duas frases ali, sem música nenhuma, e ganharam muito dinheiro com isso. Não são. São pessoas que mudaram vidas,
porque decidiram ter uma vida que honra a Deus. Decida nessa noite ter uma vida que honra a Deus e Deus te honrará. Decida nessa noite ter uma vida que louve a Deus e Deus fará de você alguém da tribo de Judá, alguém que será louvado também, alguém que será exaltado. Por quê? Porque você se preocupa não em exaltar você próprio, você se preocupa em exaltar a Deus. E a terceira e última coisa que a gente aprendeu nessa noite é que nós temos o privilégio de pedir, irmãos. Se nós somos justos, nós temos o privilégio de pedir. E o justo, irmãos, ele sabe como pedir. Se você for, né, eu não vou para lá agora, o meu tempo já está acabando. Mas se você, depois você pode ler lá, Tiago, capítulo 4, se não me falha a memória, vai falar de umas pessoas que estavam pedindo coisas a Deus. E Tiago fala assim: vocês pedem, mas vocês não recebem, porque vocês pedem mal. Vocês pedem para gastar em vossos próprios deleites. Mas sabe o justo, irmãos? Sabe aquele que começa a sua oração honrando a Deus? Sabe aquele que se preocupa com Deus? Sabe aquele que quer ter uma vida de santidade? Sabe aquele que quer vencer as tentações, os pecados? Sabe aquele que quer vencer a guerra contra esse mundo? Sabe esse? O Espírito Santo vai ensinando ele a pedir. E quando ele pede, ele recebe, porque ele é justo, ele é filho de Deus, ele tem um Pai de todas as bênçãos, que está com o ouvido aberto para ele, que está com os olhos atentos a ele. Um Pai que muitas vezes deixa ele, sim, passar por aflições e por angústias, mas ele a livra de todas. Ele a livra de todas. Fique de pé, vamos orar nessa noite.